programa Elano Beckman Entrevista hoje vai conversar com a psicóloga Sônia Arrinz-Cassel, que é psicóloga clínica e organizacional, especialista em gestão de pessoas, também é juíza mediadora do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Rio Grande do Sul. O assunto que nos faz conversar com ela é a que está sendo chamada agora de geração sequelada. Vamos saber o que é isso, que relação tem isso, talvez aí com as drogas, com a bebida alcoólica, né? E também a dependência da internet. As pessoas estão cada vez mais conectadas e dependentes de estarem conectadas nas redes sociais, enfim, em tudo que diz respeito à internet. Sônia, prazer conversar contigo, obrigado por nos receber aqui no teu consultório. Um prazer todo meu, Elano, estar aqui no teu programa e trazer esses esclarecimentos para as pessoas que têm interesse. Acredito que grande maioria, principalmente em função dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que vêm apresentando problemas que você já citou aí, questões de drogas, do alcoolismo, a internet em excesso. Na verdade, o termo, a gente fala enquanto profissional, a nossa preocupação dos psicólogos, psiquiatras, nas jornadas que a gente acompanha, cursos, a preocupação dos profissionais é que geração nós vamos ter daqui 10 anos, para que tipo de geração nós vamos ter que estar especializados, prontos para atender. E aí se fala esse termo geração sequelada no sentido de, em função do excesso de álcool e drogas, que todo mundo sabe que infelizmente é uma realidade, que não se diz que antigamente se pensava só nos centros grandes, nas cidades grandes. Hoje isso é uma realidade no interior, em qualquer lugar do mundo. Não podemos falar só Brasil, mas do mundo. O alcoolismo elevadíssimo entre os adolescentes, começando com 10, 11 anos de idade, experimentando as drogas. Há uma 10, discussão. 11 anos de idade, Sim, já tem. Tanto droga como álcool. Como álcool, infelizmente. E há uma preocupação por parte dos profissionais, porque daqui 10 anos, que adulto nós vamos estar recebendo nos nossos consultórios, que começa tão precocemente. E o termo que a terapia cognitivo-comportamental tem usado, uma nova nomenclatura, que são os transtornos do exagero. Seriam as compulsões ao álcool, drogas, jogos, sexo, compras, consumo, enfim, onde essa compulsão levaria a esse transtorno do exagero. O exagero, então, no uso da internet, muitos adultos já, inclusive, se tratando para isso, tratando essas impulsividades. E aí, se pensando nisso tudo, nessa realidade que está aí, de todas essas coisas que vêm acontecendo, vamos ter aí uma geração sequelada, sim. E essa geração dos 10, 11 anos de idade, que tipo de droga já está experimentando? É uma droga que ela consegue comprar, que é mais leve, ou já está entrando diretamente no crack, por exemplo? Que informações você tem? As informações que eu tenho, depende a região, a situação, mas tem começado com a maconha. Com a maconha. A maconha e o álcool são as portas de entrada para drogas mais pesadas. A maconha com um acesso maior, se bem que cocaína também e outros tipos de drogas estimulantes nas festinhas, né, comprimidos, êxtase. Agora é muito difícil imaginar, eu aqui agora você falando, eu não consigo imaginar uma criança de 10 anos tendo acesso, comprando, ou alguém passando para ela experimentando uma droga como maconha, como êxtase. Como é que isso acontece? Você já chegou a tratar de alguém ou estudar algum caso? Eu não particularmente não tratei nessa faixa etária. Criança, isso? Eu particularmente nessa faixa etária não tratei, mas a gente sabe, né, em centros maiores, até porque nas jornadas profissionais trazem que já estão trabalhando em centros maiores, já estão trabalhando nas instituições de saúde
com crianças já nessa faixa etária, fazendo uso na rua, nas escolas, na porta das escolas. Quer dizer, o traficante fica ali esperando para já e muitas crianças, vender. nesses centros maiores, eu acredito que os pais são usuários. Então essa criança, Sim. ela já cresce dentro desse ambiente onde isso é quase que normal. Está tão banalizado que acaba sendo normal no meio daquela criança onde ela vive. Até porque tem um tempo atrás, o adolescente, o jovem que entrava nessa onda porque ele segue o grupo, né? Exato. Mas exato. hoje isso então já... Isso já está no meio familiar, infelizmente. Ou porque teria problemas emocionais, psicológicos, sei lá, também, né? também. Entra numa também. dessa, né? Mas nem sempre. Você veja assim que... o que a gente tem percebido? O álcool, ele é proibido. Você vender álcool, dar álcool para menores. Mas infelizmente em muitas casas, a própria família, porque o álcool está aí, é normal, é uma droga lícita. E as pessoas tá na cultura e em casa estão num churrasquinho, tomando uma cervejinha e os filhos, os adolescentes acompanhando. Então já vem muitas vezes de dentro de casa. E se esse adolescente não acompanha, mas ele está vendo o seu pai, a sua mãe, os seus tios, irmãos mais velhos, fazendo uso do álcool dentro de casa. Então isso vai adquirindo uma cultura, porque o álcool tem sido uma das grandes portas de entrada. E a criança, o adolescente, ele também tem registrado o comportamento de compulsividade também, e em quê? Geralmente hoje na internet, na comida a gente tem percebido muitos adolescentes obesos jogando, porque essa compulsão ela vem de uma ansiedade, que a pessoa não consegue lidar com essa ansiedade de forma adequada e para acalmar essa ansiedade ela vai ou comer ou jogar. E a gente percebe aí as crianças o dia todo, os adolescentes muitas vezes sozinhos em casa, porque o que aconteceu, Elano? Os pais vão trabalhar, maioria, hoje a mulher saiu, foi para o mercado de trabalho e isso teve seu preço. As crianças, elas já estão indo desde cedo para a creche. O cuidado das crianças, que antes era da mãe, porque a mãe ficava em casa e o pai ia então trabalhar, esse cuidado começou a ser terceirizado, ou uma babá, ou na creche, desde cedo. A mulher fica aquele período de que ela pode, né, 4 meses, 6 meses, e aí ela volta a trabalhar e essa criança já vai para a creche, por exemplo. E depois, tempo normal, cresce, fica adolescente, vai para a escola, mas o outro turno fica em casa. E esse pai e essa mãe estão fora o dia todo. Os pais naquela coisa também, e aqui fica bem claro, não se trata de fazer críticas aos pais de maneira nenhuma. É uma necessidade. É uma necessidade desses pais, mas muitos nesse desejo de querer dar para os filhos o melhor estudo, cursos, todo tipo de acesso a coisas, a bens materiais, conforto, para sua casa, para o seu filho, leva esse pai e essa mãe trabalharem muito. E muitas vezes fica quase que muito tempo fora de casa e esses filhos sozinhos em casa. E aí esse menino muitas vezes os pais pensam, tá lá na casa do fulano, do Beltrano, e nem sempre, porque a gente sabe que adolescente às vezes diz, eu tô lá na casa do João e fui para a casa do Pedro. E esse pai não sabe aonde anda o seu filho, onde é que está o seu filho adolescente. E eles ficam muito sozinhos, é a fase do grupo, onde o grupo tem uma força imensa. Esses pais, por essa falta de tempo, chegam em casa cansados, não estão muitas vezes de olho o que o meu filho está fazendo, aonde que o meu filho está, com quem o meu filho está saindo. E aí é uma porta assim bem fácil, infelizmente, desse adolescente, porque o colega dele está fazendo uso da maconha e aquela história, o grupo toma essa importância para o adolescente e ele vai. E não tem faixa social? Não.
Não podemos afirmar é uma classe menos social. favorecida ou mais favorecida, Está não. Em todas Está as em classes. todas as classes, Tem alguma infelizmente. predominância de classes mais altas? Não, a coisa está assim bem generalizada. É triste dizer isso, mas os nossos jovens, os nossos adolescentes estão bebendo exageradamente, estão na internet de forma exagerada, aí por isso o termo transtornos do exagero, estão comendo compulsivamente, porque aí também nesse sentido, comendo besteiras, bobagens o dia todo, sem um controle, porque eles estão assim sem um controle por parte dos adultos. E aí dá no que dá, infelizmente é o que está acontecendo. E muitas vezes os pais estão, eu não diria a palavra, porque é uma palavra forte, cegos, mas muitas vezes os pais alienados, porque você tem que observar o comportamento do seu filho. Porque quando esse adolescente começa a fazer uso de drogas ou de álcool, ele muda o seu comportamento. Ele começa a ficar mais agressivo, ele começa a fugir da convivência familiar excessivamente, começa a apresentar problemas na escola, um dos sintomas, nem todos, né? É importante lembrar que às vezes se trata de uma outra coisa. Exatamente. Mas ele começa geralmente a não se interessar mais pela escola, pelas coisas da escola, ele começa a ficar negligente em coisas que antes ele dava conta. Então, quando o pai percebe que esse filho não era assim, tem um pouco da própria adolescência, que a gente sabe que quando a criança começa a partir dos 12 anos a entrar na adolescência, ela vai ter um comportamento mais rebelde, enfim, comportamentos que são normais da adolescência. Mas se essa mudança é muito grande, esse pai e essa mãe têm que abrir o olho e ver, opa, o que está acontecendo com o meu filho, com a minha filha, que nunca agiu assim, não era assim, o que está havendo? O que muitas vezes acontece? Esse pai e essa mãe chegam ligeirinho para o almoço, aquele almoço rapidinho, quase não tem tempo de conversar porque tem que voltar para o trabalho. E ali na internet os adultos também, ligados lá no WhatsApp, conversando, não se conversa em casa. De noite a mesma coisa. E quando vê o dia passou, não conversaram com esse filho, não verificaram se essa criança, como é que ela está, os seus temas, os seus afazeres. Porque no momento que eu coloco um filho no mundo, eu tenho que ter a consciência da responsabilidade e do compromisso que isso implica. Nós estamos conversando com a psicóloga Sônia Arens-Cassel, que é psicóloga clínica e organizacional, especialista em gestão de pessoas, e que conversa conosco sobre uma geração que já está sendo chamada, que vai chegar a seus 20 anos, daqui a uns 10 anos, de geração sequelada, uma geração vítima de transtornos do exagero. Muito em parte disso também, Sônia, pelo tempo que essas crianças ficam conectadas, né? O motivo gerador dessa ansiedade que você falava um tempo atrás pode ser esse tempo excessivo exposto ou conectado na internet? Ou essa ansiedade vem por ele estar longe dos pais o dia inteiro? Eu acho que de tudo um pouco. Essa criança o tempo todo na internet, porque assim, ó, a gente não pode demonizar, né? A internet, ela tem sim o seu lado bom, ela tem toda a questão, né, da tecnologia, ela veio para nos ajudar e facilitar, não se pode, exatamente, desconectados, né? Seria assim muita ignorância pegar e dizer não, agora não se trata disso. Mas hoje uma criança, ela deixa de brincar, de passear nos avós, na casa dos tios, de interagir com a família e fica o tempo todo lá naquela maquininha. Ou no celular, né? Ou no celular, já, né? que é mais fácil, né? Enfim. E aí o que acontece? Essa criança começa a se alienar profundamente. Ela não sai, dar uma caminhada, andar de bicicleta, essas coisas saudáveis, necessárias, que é bom, bater um papo com os amigos. E a gente percebe assim que isso é como se a criança começasse a ficar embotada
E ela deixa de desenvolver habilidades que são importantes na própria socialização dessa criança. Você falava antes da gente conversar aqui que ela perde a habilidade de se relacionar com as pessoas, Exatamente. com os seus pares, com outras crianças. É isso mesmo? Exatamente, isso acontece porque eles ficam só se relacionando virtualmente. Aí daqui a pouco, esse adolescente, ele não sabe quando ele chegar, vamos pegar um exemplo assim bem simples, o menino, estão sempre só conversando com a menina virtualmente, aí daqui a pouco ele encontra ela numa festinha, num aniversário de 15 anos e não sabe o que conversar com essa menina, porque só sabe se relacionar virtualmente. Qual é a tendência então? O que esse menino vai fazer para ter coragem de chegar naquela menina para conversar, enfim, para abordar ela? Ele vai beber. Por quê? Porque a bebida vai desinibir. Ou muitas vezes vai fazer uso de alguma droga para ele ter coragem, se encorajar, desinibir e poder então se relacionar. Quem é que informa essa criança que isso vai ajudar ele? Os colegas? Provavelmente. Algum outro adulto? As experiências, eu acho que eles entre eles conversando, pela própria experiência de um com o outro, eles acabam descobrindo isso. O álcool, muitas vezes as pessoas se utilizam dele exatamente para isso, para se ficarem mais relaxadas e desinibir. E aí essa criança, ela acaba aprendendo esse comportamento, muitas vezes, do próprio adulto. Daqui a pouco até em casa, né? Porque em casa ele percebe isso. E aí vai repetir aquela coisa do modelo, do exemplo. E fora os problemas, porque hoje, assim, infelizmente, as famílias estão com problemas. A gente vê, assim, que as questões dos divórcios, das separações, que está aí todo dia de uma forma assim cada vez maior. Esses casais nem sempre conseguem fazer uma separação no sentido de que seja mais amigável possível e os filhos acabam entrando nesse contexto, muitas vezes de forma traumatizante, porque esses adultos não conseguem lidar com situações de conflito e os filhos acabam também absorvendo tudo isso. E aí lá fora, então, eles saem lá fora e tem um mundo esperando por eles e oferecendo sensações para que eles não sintam mal-estar. E muitas vezes também que pode levar um adolescente ao uso de drogas, ao exagero pela ansiedade de comer, com a internet se alienar nessas outras coisas, é a própria situação dentro de casa que muitas vezes não está boa. Um pai e a mãe que brigam muito, que discutem por qualquer coisa, muitas vezes uma violência dentro de casa, e aí essa criança, ela precisa fugar de alguma forma dessa situação caótica que tem dentro de casa muitas vezes. E aí ela vai lá fora buscar alguma coisa que dê um bem-estar para ela, tire ela desse mal-estar. Agora, pelo que você abordou até aqui, a gente tem conversado até aqui, o horizonte é meio turvo, negro, né, pela frente. Agora, porque começa pela família. Qual é o caminho aí? O que a gente tem como para resolver e para amenizar e para evitar esse tipo todo de problemas que têm acontecido, que vão acontecer e que podem vir a formar jovens sequelados em virtude da droga e do álcool? Eu penso que tem que começar trabalhando a família. Trabalhando a família seria uma forma assim bem forte de prevenção. Em primeiro lugar, a família, as relações familiares, para que essa criança possa conviver num ambiente mais harmonioso. Para que ela temos que muitas vezes trabalhar os adultos. A questão da religião não está um pouco esquecida aí também? Também. Poderia ser um elemento importante? Com certeza. E hoje, inclusive, hoje a gente sabe assim, isso é pesquisa. No último congresso que eu fui, a questão da espiritualidade. No último congresso que eu fui ano passado em Porto Alegre, internacional, um dos palestrantes frisou muito a importância da espiritualidade, que a espiritualidade tem sido um dos fatores de prevenção muito bom, um dos aliados na prevenção
principalmente da questão de drogas, álcool, sexualidade, de uma gera forma, um envolvimento sadio, né? Um envolvimento sadio com relações com pessoas que procuram um caminho legal, então isso tudo principalmente o fortalecimento de valores. Principalmente no fortalecimento de valores. E aí, nesse sentido, a igreja ela pode ser uma grande aliada. Né? As questões da espiritualidade é um forte aliado, principalmente nessa questão de valores. Eu falei religião, mas o termo mais adequado mesmo é espiritualidade. Espiritualidade, exatamente. Okay. Né? No fortalecimento de valores, que é o que a gente precisa passar para os nossos jovens, passar para as nossas crianças. E o que eu percebo muitas vezes são adultos confusos nesse sentido. E talvez os adultos precisem se repensar que modelo nós estamos passando para as nossas crianças. Aí quando eu falo, né, daquele pai, daquela mãe que bebem, que fumam em casa, é o modelo que eles estão e o exemplo que eles estão passando para as suas crianças. E a tendência é essas crianças repetirem esses modelos. Alguns outros exemplos de transtorno do exagero, já que você tem trabalhado dentro dessa terapia cognitiva comportamental e que combate isso mesmo. O que nós temos mais de exemplos de transtornos de exagero que poderia ser identificado? Do que mais assim tem aparecido é na questão do consumo. As pessoas estão muito consumistas e tentando através desse consumo exagerado acalmar as suas ansiedades e na comida. O hedonismo em alta. Bem forte e é questão assim de ansiedade, porque estamos vivendo uma vida que eu digo assim muito maluca, a gente não tem tempo para mais nada. Você percebe assim que você senta para tomar um chimarrão, mas você não está inteiro ali. Você não fica inteiro, porque tu está tomando aquele mate e pensando na próxima atividade que você tem que fazer. Porque nós estamos vivendo num ativismo que tem gerado, por consequência, uma ansiedade elevada nas pessoas. Por quê? Porque a gente não consegue dar conta de tudo que tem que fazer no dia a dia. E isso traz uma ansiedade e eu compenso a minha ansiedade, então, ou comprando, ou consumindo, comendo, bebendo, sexo, a questão também da sexualidade, muitos problemas, grandes até. Isso é outro assunto que daria assim tema para horas a fio, a questão da sexualidade. A gente tem aí sempre adolescentes, as meninas engravidando precocemente, doenças sexualmente transmissíveis bem elevadas, própria questão da AIDS. Então tudo isso são coisas que estão acontecendo e deixando todos os profissionais bem apreensivos. Tem um outro elemento também que, claro que nem todo mundo, ou quase todo mundo, melhor dizendo, não gosta de receber não. Né? A questão de limites. E essa geração que nós estamos tratando aqui, que é a que nasceu aí nos anos 2000, né? Me parece que também ela tem uma dificuldade muito grande de receber um não como resposta, de ter limites, é isso? Eu diria assim, de tolerância à frustração. Ela não tolera. Essa geração é muito baixa. E isso é o perfil do usuário, né, de drogas. É uma tolerância baixíssima ou quase zero à frustração. O Isamitiba, ele fala com muita sabedoria, ele diz assim, pais, frustrem os seus filhos. Porque muitos pais dessa geração que está vindo, eles dizem assim, eu não vou deixar faltar nada para o meu filho, tudo que eu não tive, meu filho vai ter, porque eu não vou ser como meu pai foi, e enfim, querendo assim compensar, ou que o filho realize o que ele não foi. E esse excesso do dar e não deixar que a criança tenha nenhuma falta, isso faz com que essa criança não saiba tolerar qualquer tipo de frustração. E que tudo que ela deseja, ela ganha. Ela cresce com essa ideia equivocada, tudo que eu quero, eu vou ter acesso. Então, se eu quero aquele celular de último tipo, esse pai, se ele tem que se endividar para dar, ele vai dar porque o filho dele não pode ficar frustrado, porque os coleguinhas dele têm e o meu filho só que não vai ter. Então, essa criança... Antigamente, o que os nossos pais diziam? Eu não posso comprar, o pai não tem condições
e não vai dar. Se contente com o que você tem. O pai pode te dar esse E é esse e pronto. Se os outros têm, meu filho, o problema é dos outros, não é nosso. Aqui em casa é diferente. E hoje os pais estão com dificuldade de dizer isso para os seus filhos. E aí essa criança cresce com essa ideia de que eu posso ter tudo o que eu quero. E a vida não funciona assim. E aí na primeira dificuldade, na primeira frustração, esse adolescente não vai saber lidar com isso. E aí ele vai fugar. Novamente, aí o que eu digo, vai fugar para o álcool, vai fugar para as drogas, ou vai comer, e, né, ele vai buscar, então, para amenizar esse mal-estar gerado pela frustração. Bom, dá para sintetizar que os pais têm que estar mais atentos, prestar atenção um pouco mais no comportamento, fazer atividades junto com os filhos e atividades de preferência externas. Externas, exatamente. Seriam elementos importantes para se evitar. E outra coisa que eu ouvi até de um profissional da psiquiatria especializado em adolescentes, ele falou uma coisa muito interessante, que os pais devem fazer uma rede de informações entre eles. Então, assim, se o meu filho é amigo do teu filho, eu vou conversar com você para saber como que o meu filho se comporta na tua casa. Como é que você vê meu filho? Como é que ele é? Porque às vezes eu não sei disso. E ele tem comportamentos que eu nem imagino e você, por constrangimento, não me passa essas informações, que muitas vezes são importantes. Porque ele pode estar tendo comportamentos ruins, difíceis e que, né? Então, se os pais conversam entre si, eles têm uma rede de informações entre si, eles vão ter muito mais informações que às vezes nem imaginavam do seu filho, porque né, o teu filho vai contar para ti um procedimento que o meu teve e que eu nunca ia imaginar, ou seja na escola, ou seja na rua, e o teu filho vai contar para ti, e aí você vai poder me passar essa informação. Ó, meu filho, até vai dizer, mas então vai virar uma rede de fofocas, né? Não, é poder saber como que o meu filho se relaciona em outros lugares, em outros meios. Como é que eu vou fazer? Saber disso é tendo essa rede de relacionamento com os outros pais e trocando essas informações. Como é que você faz na tua casa? Né? Como é que tu procede? E essa troca de informações, ela é importantíssima também e bastante preventiva. Sônia, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela entrevista, é um prazer conversar contigo. Obrigada a você, Elano. Estamos aí para qualquer esclarecimento. Já pipocaram outros temas aqui que serviriam para vários outros programas. É né, verdade. Que a gente pode explorar. Mas nosso tempo está esgotado e nós estamos encerrando por aqui o programa Elano Beckman Entrevista, que tem patrocínio da doutora Silvia Marchand Gomes, que é psiquiatra e psicoterapeuta, e também o apoio do portal ijuí.com. Voltamos no próximo programa com um novo assunto, com um novo entrevistado. Obrigado pela sua audiência.